Eu só te digo uma coisa: não é em vão a tua presença aqui nesta noite. Cada vez que você vem para a igreja, não é em vão. Deus tem um propósito para todo momento que você ouvir a palavra. Deus tem um propósito para você. Vamos para a palavra? Mateus 6:33. Olha o que está escrito: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Continua. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Volta no comecinho, por favor. Mas buscar. Feche os seus olhos, inclina a tua cabeça, por favor. Senhor, meu Deus e meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós fazemos uma oração agora sobre esta palavra. E lhe pedimos, Espírito Santo, traga-nos o entendimento que nós precisamos. Espírito Santo, coloque as inspirações na palavra que eu estiver falando, na voz que eu estiver dando a palavra. Espírito Santo, cada pessoa aqui precisa de algo, mas independente do que elas precisam, elas vieram cultuar ao Senhor. Elas deixaram todo momento para estar na tua presença. Espírito Santo, às vezes nós temos buscado muitas outras coisas. Nos ensina verdadeiramente o que devemos buscar, o que devemos ir ao encontro, o que nós necessitamos. Fale conosco, Espírito Santo, de uma maneira tão especial, que é o Senhor que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Eu só dou voz à sua palavra, Senhor. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero ouvir a tua voz. E amém. Mateus capítulo 6, ele fala: mas buscai em primeiro. Vamos parar aqui um pouquinho? A palavra de Deus nos ensina sobre vários fatores aqui. Ele nos ensina primeiro sobre buscar, nos ensina sobre prioridade. Preste bem atenção. Ele nos ensina os lugares aonde devemos buscar e os lugares que não devemos buscar. Aqui nesse versículo, nós iniciamos uma coisa muito importante. Eu quero falar para você, preste atenção, sobre prioridade. O problema muitas vezes nosso não é porque a gente não vem na igreja, não é porque nós não ouvimos a palavra. Esse primeiro versículo que nós não estamos lendo aqui agora nos ensina que às vezes o problema nosso está na nossa prioridade, está nas coisas que nós priorizamos. Aquilo que você prioriza mostra o que você está buscando. Aquilo que você priorizar vai mostrar que você vai poder alcançar. Jesus nos ensina que devemos buscar muitas coisas, mas a prioridade que devemos buscar é o reino de Deus. Tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não buscam o reino de Deus. Tem muitas pessoas que fazem campanhas de propósito da igreja, mas não buscam a justiça. A Bíblia diz que a primeira busca que nós devemos fazer, desde quando nós levantamos, é o reino de Deus. Quando fala do reino de Deus, está se referindo ao mundo espiritual. O mundo espiritual ele é tão real quanto o mundo que nós estamos vendo, que nós tocamos. Ele é tão real. Tudo que nós vemos foi feito a partir dele, do mundo espiritual. Está na Bíblia. Diga glória a Deus. E nós estamos substituindo a busca do reino de Deus pela busca das coisas do mundo. Você precisa de uma casa, você precisa de um carro, você precisa de um emprego, você precisa de saúde. Precisa. E você deve buscar essas coisas. Mas isso não pode ser prioridade. Prioridade tem que ser a presença de Deus. Prioridade tem que ser a vontade de Deus. A prioridade tem que ser uma vida com Deus. Se você vem na igreja, ouve a palavra, mas não quer se comprometer com aquele ensinamento,
Você não vai ter uma vida com Deus. Eu só tenho vida com Deus quando eu venho para a igreja, eu ouço a palavra, eu entendo e me comprometo a viver aquela palavra. A partir deste momento, você está buscando o reino de Deus. Diga glória a Deus. A Bíblia chega a dizer que o reino de Deus, ele não é comida, ele não é bebida. O reino de Deus é virtude, é poder, é unção. Diga glória a Deus. E se você está aqui nesta noite, Deus está falando que o seu problema vai se resolver com as prioridades. Volta a orar como um dia você orou. Volta a se consagrar como um dia você se consagrou. Volta a meditar na palavra de Deus como você meditava. Volte a ter prazer nos louvores. Volte a ter prazer de vir à igreja. Tem gente que já não tem mais aquela falta. Às vezes não vem na quarta-feira. Domingo está aí, eu vou. Não, misericórdia, eu voltei quarta. Não consegui, meu Deus do céu. Eu não posso faltar. Antigamente era assim. E hoje? Malemar, não lembra, às vezes lembra só da ceia. Infelizmente, muitas pessoas estão se esfriando. Estão se esfriando. Mas por quê? Porque a busca dela não é pelo reino. São pelas coisas que ela pode conseguir, não pelo próprio reino. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o seu poder. Eu gosto muito de um versículo que fala que nós somos embaixadores de Cristo. Você sabe o que é um embaixador? Ele é um representante de uma nação. Você é um representante do reino dos céus aqui na terra. Você pode ter a idade que for, você pode ter o estudo que for. Você não é um representante do reino dos céus aqui na terra porque você tem dinheiro, porque você é empresário, porque você é bem sucedido. Não, você é um representante do reino dos céus aqui na terra porque o Senhor escolheu que você fosse um representante de sua palavra. Amém? E um embaixador, o que ele faz? Ele representa o seu governo em um outro país. Toda vez que a pessoa está com um problema e ela é de outro país, geralmente o que ela faz? Ela vai direto na embaixada. Direto onde está o embaixador. Por quê? Porque ela sabe que a lei de onde ela está não vai favorecer. Mas se ela chegar à embaixada, falar com o embaixador, ela terá os direitos da sua nacionalidade. Essa palavra tão bonita aí, em nome de Jesus. Amém? Ela terá o direito da sua nação sobre a vida dela. Mas eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu vou falar uma coisa, talvez você não entenda. Deus está aqui presente. Quando você for embora, Deus estará presente. Quando você entrar no seu carro, ligar a chave do carro, poder ir embora, Deus estará presente. A cada rua que você passar, Deus estará presente. Quando você entrar na tua casa, abrir a porta e entrar, Deus estará presente. O problema não é Deus estar presente, é você estar presente diante dele. Sexta-feira aqui, eu peguei uma palavra fantástica. 1 Reis 17, do versículo 1 em diante, Elias ele disse: ó rei, não vai chover. Esses anos nem orvalho vai cair, senão segundo a minha palavra. Ele estava dizendo que os céus iriam se fechar, que Deus iria fechar o tempo, iria mudar aquela situação, através das palavras dele, através das orações dele. Isso é profundo. A pessoa que busca o reino de Deus, as palavras dela são diferentes. A pessoa que busca uma vida com Deus, é diferente do seu caminhar, o seu andar. Diga glória a Deus. Por quê? Porque ela está priorizando o reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Creia que através das suas palavras, das suas orações, das suas escolhas, das suas decisões, Deus irá se mover.
Isso é fantástico. Amém? Fica ali triste, diga amém. Irmão, você tem que vibrar de alegria, ficar feliz. Mas às vezes nós não estamos buscando o reino. O que nós estamos buscando? Os seus desejos. Não é errado você buscar o desejo da casa própria. Não é errado você buscar o desejo de uma boa família, né? Um casamento, um bom emprego. Não é errado buscar esse desejo. Ele não pode ser o primeiro. Primeiro é Deus. Coloca na tela, vamos acompanhar na tela. Provérbios 18, versículo 1. Olha o que está escrito. Provérbios 18, 1. Busca seu próprio desejo. Quem? Aquele que se... Vamos lá de novo. Busca o seu próprio desejo. Aquele que se... Continua. Ele insurge-se. Insurgir-se quer dizer ir contra a verdadeira sabedoria. Tem muita gente buscando seus próprios desejos, deixando Deus de lado. Preste atenção, olha o que Deus está lhe dizendo. Não tem nada errado de buscar um desejo seu, mas ele não pode ser prioridade. Porque quando ele se torna prioridade, você se separa da verdade, você se separa da palavra. E tem muita gente dentro da igreja, mas separada de Deus. Elas estão no lugar onde Deus está para abençoá-las, mas elas estão separadas. Por quê? Porque a palavra não está nela, a verdade não está nela. Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 15: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós. Jesus deixa bem claro sobre o relacionamento que nós temos que ter com a palavra. Jó também fala, 22, 21. Une-te, pois, a Deus, e te sobrevirá o bem, terás paz. No 22 ele fala: aceita-te, veste a palavra do Senhor, e guarda em teu coração. O nosso relacionamento com Deus, ele é medido de acordo com como a gente trata a sua palavra. Eu sei que eu estou bem com Deus, não porque eu venho na igreja, mas porque eu guardo a sua palavra. Amém? Amém. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus está falando, você pode buscar os seus desejos, mas eles não podem ser prioridade. Prioridade é o reino. Você pode vir na quarta-feira buscar pela família, mas antes de buscar pela família, você fala: Deus, eu estou aqui por causa do Senhor. Eu preciso do meu marido restaurado, preciso da minha esposa, da minha filha curada, mas além disso, eu quero o Senhor na minha vida. Amém? Aquele que busca os seus próprios desejos se separa. E eu vou falar uma coisa: o diabo é mestre em fazer as pessoas se separarem de Deus. Sabe por quê? Porque o diabo, ele entendeu que quando a pessoa ela prioriza os desejos dela, ela abandona Deus. Ela se insurge contra a verdadeira sabedoria, que é a palavra. Pastor, mas estou meio perdido. Não, é simples, olha para mim. Eu não vou abrir para não demorar, porque eu quero entrar numa parte muito importante. A Bíblia diz lá em Gênesis que Adão e Eva, eles tinham uma verdade, uma palavra. Pode comer de todos os frutos, menos do fruto que está no meio. Então eles passavam, via aquele fruto e não desejavam. O que o diabo fez? O diabo trabalhou no desejo de Eva. O diabo fez que surgisse um desejo dentro de Eva, por lado que era proibido. Ela olhava para o fruto e não gostava, mas o diabo despertou o desejo, que ela olhou para o fruto e falou: eu quero. O diabo trabalha nos desejos. Quando ela decidiu, eu quero, ela estava se separando da verdade. Por quê? Porque a verdade falou: não coma desse fruto. Mas quando ela estava buscando, eu quero, era um desejo dela ou era um desejo de Deus? Igreja? Então, a partir do momento que ela buscou o desejo dela, ela estava se separando da verdade. Estão entendendo, sim ou não? Sim. Você pode ter desejo de buscar por Deus,
Mas a hora que eles se tornarem prioridades, para. Prioridade a Deus. Ela tinha que ter falado para o diabo: eu posso comer desse fruto, esse eu não posso. Aí o diabo conversa, ela fala: pode ser saboroso, pode ser o que for, mas Deus falou que não é não. E tem gente que não, faz ao contrário. Deus falou, Deus conhece meu coração. Eu estava vendo que é um coração rebelde. E o interessante que, eu não sei porque eu estou pregando isso. O interessante é que quando ela mostrou um desejo dela, se separou, quando Deus se aproximou, eles se esconderam. Por quê? Porque eles reconheceram que a prioridade não era mais Deus, mas os desejos. Quantas pessoas estão se afastando da igreja? Não porque a igreja tem problema, porque o pastor às vezes é pesado, pede oferta. Não. É porque elas estão buscando o seu próprio desejo. Elas estão olhando para as coisas que não deveriam olhar. Olha para Jesus. Jesus nos deu um caminho para caminhar. E só podemos andar nesse caminho quando olhamos para Ele. Quando deixamos de olhar para Ele, a gente sai fora do caminho. Por isso que Hebreus 12:2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Diga glória a Deus. Eu te trouxe aqui hoje para lhe dizer: o segredo está na prioridade. Você pode ter o desejo de ter as coisas, mas não pode ser maior do que a presença de Deus. Não pode ser maior do que Deus. Porque quando o seu desejo for maior do que Deus, você vai se separar da verdade. E quando Deus chegar, você vai ficar com vergonha. Foi o que aconteceu com ela. Foi ou não foi? Sim. Foi ou não foi? Sim. E às vezes é o que está acontecendo com você. Você é uma boa pessoa. Você é esforçado. Mas você está priorizando coisas que não devia priorizar. É tão sério isso, se você pegar a Bíblia no Evangelho de Lucas, que fala sobre a passagem do filho pródigo, você vai ver que o pai tinha 2 filhos. E os 2 filhos tinham o desejo de estar com o pai. Comia na comida do pai, vivia com o pai, falava com o pai. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas chegou um dia que o mais novo surgiu um desejo. Qual? De estar longe do pai. E por que surgiu esse desejo de estar longe do pai? Porque ele já não olhava mais para a casa do pai como ele olhava. Ele começava a olhar para fora. E de tanto olhar para fora, ele foi para fora. O lugar que você olha é o lugar que você vai estar. Diga comigo: o lugar que eu olho é o lugar que eu vou estar. E tem base bíblica para isso. A Bíblia fala de Mateus: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo terá o quê? Trevas. Em outras palavras, o que os seus olhos veem é onde você vai estar. Eita Jesus. Prioridade. Qual tem sido a sua prioridade? Já vou aproveitar e dar um gancho. Domingo que vem a Santa Ceia. Mas eu tenho viagem, eu tenho aquilo. Essa é a sua prioridade? É errado. A sua prioridade é vir buscar Deus. Mas tem outros dias, tem. Mas a Santa Ceia é a maior reunião de todas as reuniões que nós temos. Uma reunião de uma comunhão profunda, de uma intimidade maior. Eu tenho que priorizar. Tem coisas na nossa vida que nós temos que priorizar. Porque se nós não priorizarmos, nós vamos perder. Eva não priorizou Deus, perderam o que? Eva e Adão perderam o jardim. O filho pródigo não priorizou uma vida com o pai. O que ele fez? Ele perdeu, pegou a herança, saiu, gastou, viveu uma vida totalmente errada. Por quê? Prioridade. Mas quando ele estava no fundo do poço, ele lembrou do pai, ele caiu em si, ele voltou a priorizar o pai. Eu vou me levantar e vou ter com meu pai. Ele falou: chega de ter com os povos, chega de ter com os outros, eu vou ter com meu pai. E ele se levantou e foi para ter com o pai. Se você está assim, está na hora de se levantar e priorizar as coisas do pai.
Priorizar o reino de Deus. Prioriza a vontade de Deus. Pastor, mas como é que eu sei a vontade de Deus? Está na Bíblia. Dízimo é vontade do Pai, oferta é vontade do Pai, liberar o perdão é vontade do Pai, se santificar é vontade do Pai, jejuar é vontade do Pai, se afastar do pecado é vontade do Pai, casar no cartório é vontade do Pai. Diga glória a Deus. E fora outras coisas. Prioriza as vontades que você aprende na palavra. Não estou falando que você vai conseguir fazer tudo de uma vez. É dia após dia. Diga glória a Deus. Até que aquilo se torne um hábito, se torne uma vida. E você não sabe viver mais sem aquilo. Estou entendendo sim ou não? Sim. Deus te trouxe hoje para dizer: prioridade. Prioriza Deus. Eu estou cansado. Prioriza Deus. Eu preciso de dor na perna. Prioriza Deus. Sabe por que a gente às vezes não prioriza as coisas de Deus? Porque nós não atribuímos a ela o valor que realmente ela tem. Eu vou falar uma coisa, e se fosse você, eu pensava nisso, e até para casa chorando. Por quê? Porque entre todas as coisas, entre todos os seres do planeta e do mundo espiritual, Deus priorizou a sua vida. Deus priorizou você. Deus escolheu você. Deus priorizou você. Mesmo você não o conhecendo, mesmo talvez nem sabendo que ele existe, ele já olhava para você e já era apaixonado por você. Pastor, Deus é apaixonado por mim? Sim, por quê? Porque aquele que me conhece, ele não me conhece por conhecer. É porque eu sou importante. Se você pegar o Salmo 139, o versículo 16 em diante, lá fala: Senhor, até os meus ossos não foram ocultos diante dos teus olhos. Em outras palavras, até quando eu só era uma massinha ali, que não tinha nem forma, o Senhor já olhava para mim e falava: que lindo, que linda. Eu não tinha nem um passinho direito, um dedo, Deus olhava: que lindo, que linda. Eu, quando vi minha filha pequenininha, fiquei mal bobo. Imagine Deus, não ficou bobo, ficou apaixonado. Amém? E é tão bom esse contato. Eu falo essas coisas não porque minha filha está aí, não, mas é porque é importante. O dia que a primeira vez que eu fui ver a minha filha, ela estava lá, a esposa tinha dado a luz, eu não consegui chegar a tempo. Aí depois eu cheguei, aí fiquei olhando no berçário, um monte de criança, eu cadê minha filha? Quem que é minha filha? Um monte de criança chorando, só tinha um paradinho lá, tem que chorar. Aí o doutor pega, quer ver tua filha? Quero. Aí eu peguei com ela, eu trouxe. Né? Aí eu falei: oi filha. Aí ela ficava assim. Já me deu um sorriso. E conheci a voz do pai. Aí já me quebrou tudinho, né? Aí já foi. Ela estava serinha. Aí eu falei: oi filha. Ela virou o pescoço assim, me localizou e deu um sorriso. Pronto. Acabou. Acabou. Tudo que aconteceu dali para frente não importava mais. Acabou. Esse contato, se comigo com ela já foi tão forte, imagine com Deus, com você, irmão. Priorize o reino de Deus. O filho pródigo não priorizou, perdeu a comunhão com ela. Eva não priorizou, perdeu o jardim. Olha só, o rei Davi não priorizou, quase perde o reinado todo. Sansão não priorizou uma vida com Deus, foi lá, teve um traje lindo. E quantas pessoas não estão priorizando o reino de Deus, estão sofrendo? Eu vou dizer uma coisa que talvez você vai falar, mas não tem nada a ver com a mensagem. Vou falar uma coisa: o inferno existe, o inferno é real, e os demônios estão trabalhando para levar as pessoas para o inferno. Não, pastor, eu não quero nem saber dessas coisas porque eu não gosto. Você querendo saber ou não saber, já tem destino. Perguntaram: pastor, o que eu estou fazendo para ir para o inferno? Nada. Você não precisa fazer nada para ir para o inferno, é só continuar com a vida do jeito que está. Você não precisa fazer nada para ir para o inferno. Você tem que fazer algo para ir para o céu. Jejuar, orar, desanimar, se consagrar, buscar, fugir do pecado.
Diga glória a Deus. Estou entendendo, sim ou não? Sim. Priorize Deus. Falhas todo mundo tem, mas Deus nos dá um caminho de perfeição para andar. Aquele que se separa, ele surge contra a verdadeira sabedoria. Busque o reino de Deus. Você pode ter desejos e deve buscar por eles, mas eles não podem ser prioridade. Prioridade é a vontade de Deus. Amém? Pega a sua Bíblia, vai lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, se não me engano. Lucas 8. Quem está gostando de amém? Opa, glória a Deus. Lucas 8, vamos começar no versículo 4. Lucas 8, versículo 4. Vamos ler? Pode ler pela tela se você quiser. Vamos lá. Está escrito assim: e ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas. Preste atenção. Um semeador, o que ele fez? O que ele fez? Saiu. Calma, não presta. Aleluia. Um semeador, o que ele fez? Saiu. Mas saiu para quê? Tá lá, saiu o quê? Mas pode falar, saiu o quê? Semear. A semear o quê? Mas qual semente? A sua. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, olha para mim, você é um semeador. Olha para o irmão do lado e fala para ele, você é um semeador. Fala para ele. Ainda que ele não acredite, mas ele é um semeador. Você pode acreditar, mas você é um semeador. Amém? E a Bíblia diz que ele saiu. Ele não ficou parado. Ele saiu. Saiu para quê? Semear. Mas não para semear qualquer coisa. Semear as suas sementes. O que eu entendo com isso? Eu entendo que tudo que nós fazemos, tem, por exemplo, eu estou pregando. Amém? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Tá. Pronto. Ixi, pastor, fiquei bravo agora. Calma, você tem isso. Fica bravo comigo. Está semeando. Sim ou não? Sim. Amém. Aí quando acaba o culto, eu falo, tchau, irmão, vamos com Deus. Quando eu falei, vamos com Deus, o que eu estou fazendo? Semeando. Amém? Aí eu pego ele no carro e vou embora. O que eu estou fazendo? Semeando. Eu olho para minha esposa e falo para ela, tu és a mulher mais linda de São Manuel. Eu estou fazendo o quê? Semeando. Às vezes alguém vem e fala uma coisa chata para mim, e eu fico bravo e respondo. Eu estou fazendo o quê? Semeando. A todo momento você está semeando. Quando você fala não, quando você fala sim, quando você fala eu não quero, quando você fala eu vou fazer, quando você fala eu não vou fazer, a todo momento nós estamos semeando. Semeando através de palavras, de ações, de escolhas. E tudo que eu plantar, eu vou fazer o quê? Colher. Eu vou colher. Às vezes nós não gostamos do que colhemos. Por quê? Porque semeamos em lugares onde não deveríamos semear. Às vezes nós pegamos e jogamos semente no ódio. Não pega. Você acha que vai vir aquele diretor para você? Ah, você pega a semente. Ah, não vou perdoar essa pessoa não. Você acha que você está semeando o que ali? Mas a pessoa que semeia as suas sementes, se ela semear sobre a palavra, se ela semear sobre o entendimento da palavra, o que vai acontecer? Ela vai colher as promessas do Senhor. Diga glória a Deus. Você é um semeador. Deus dá a semente àquele que semeia. Todo dia você está semeando, todo dia você está jogando. Você chega no seu trabalho, fala para o funcionário, bom dia. Você está semeando, você está plantando. Diga glória a Deus.
A questão é, como você está fazendo? A sua semente tem que ser semeada sobre os ensinamentos, sobre a palavra, não sobre os seus sentimentos, não sobre os seus desejos, mas a pessoa que busca a Deus em primeiro lugar, que busca o reino de Deus, as sementes deles têm promessas. A semente que ele semeia na casa, no casamento, na família, no trabalho, semeia em todas as suas escolhas, todas as suas decisões, sobre a palavra, tem promessas de Deus. E aqueles que semeiam com promessas de Deus, vai colher, diga glória a Deus. Mas vai colher as promessas. E aquele que semeia fora da palavra? Semear fora da palavra é jogar a semente no meio dos espinhos. Semear fora da palavra é jogar a semente no meio das pedras. Semear na palavra é jogar a semente numa boa terra. E a boa terra é a palavra. Não existe terra melhor, não existe lugar melhor para se investir, para se aplicar a sua vida do que no conhecimento da palavra de Deus. Vocês estão entendendo sim ou não? Sim. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Se Deus ensina esse sagrado matrimônio, semeie na vida do teu marido, semeie na vida da tua esposa, santidade. Tira a mácula. Mas você não tira a mácula, você semeia a mácula, um pecado, uma terceira pessoa, um relacionamento. E o que você está semeando, você acha que vai colher coisas boas? Não vai. Quando você semeia dentro da palavra, você colhe as promessas que Deus te deu. Quando você semeia fora da palavra, você não colhe as promessas de Deus. Você é um semeador. Olha para o irmão do lado e fala com muita alegria para ele, fala: você é um semeador. Agora, seja um semeador do reino de Deus, seja um semeador da promessa, seja um semeador que chegar que a vida não presta, eu não falo nada, chega com sabedoria, fala: ô meu amigo, bom dia, tudo bem? Ó, tem uma palavra para te dar, essa situação sua aí vai mudar. Não quero saber de igreja, quem disse que eu estou falando de igreja, irmão? Vai semeando, vai plantando. Pastor, eu já falei, aquela pessoa não ouve. Mas se você semear na palavra de Deus, mais cedo ou mais tarde, olha o que vai acontecer. Diga glória a Deus. Para terminarmos, Gênesis 26, versículo 1. Se quiser abrir a Bíblia lá, você abre, o senhor acompanha na tela. Gênesis 26, versículo 1. Você é um semeador? Sim. Pregar de novo, você é um semeador? Sim. Mas você é um semeador do reino de Deus ou deste mundo? Deus. Agora. Seja um semeador do reino de Deus. E como é que eu sei que eu sou um semeador do reino de Deus? É porque eu vou na igreja? Não! É porque eu busco em primeiro lugar o reino de Deus. Não que eu não busque outras coisas, eu tenho que buscar. Mas aqui não pode ser prioridade. Prioridade é a vontade de Deus. Prioridade é a presença de Deus. E as demais coisas não serão acrescentadas. O problema é que a gente semeia só nas demais coisas. Semeia no reino. Semear no reino é semear na palavra. É semear nos ensinamentos. Diga a glória a Deus. Vocês estão entendendo sim ou não? Sim. Olha a importância da prioridade, irmãos. Você não imagina o que está acontecendo na sua vida agora. Quando você sai da sua casa, eu vou lá na igreja hoje. Mas às vezes louvor. Sempre o pastor cantando com a filha. Depois acaba a palavra, eu louvor, depois do voto, a mesma coisa, toda tudo. Meu Deus. Você está semeando fora da palavra. A cada culto é algo novo. O que está acontecendo aqui, sabe o que é? Estão sendo liberadas as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Você vai colher coisas que ninguém colhe porque você está buscando a Deus. Você vai crescer como ninguém cresce porque você está buscando a Deus. Pessoas vão olhar para você: o que você fez, cara? Como é que você consegue isso? E você vai saber explicar porque as coisas de Deus vêm assim, quando você vê. Você vê furar e fiz e Deus me honrou. Mas por quê? Porque dentro de você prioriza o reino de Deus. Priorizar o reino de Deus não é só vir à igreja,
Priorizar o reino de Deus é priorizar a palavra em seu coração. Amém? Amém. Vamos lá. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Continua. Por isso foi-se Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Continua. E apareceu o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, serei contigo e te abençoarei. Continua. Porque a ti e a tua darei todas estas terras de São Manuel, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu. Olha para mim. Deus chegou para Isaac, por quê? Por que Deus chegou para Isaac? Porque Isaac era filho da promessa. Abraão era o pai da fé. Abraão era de fé, mas mesmo sendo de fé, passou por momentos difíceis. Não é porque você vem na igreja, não é porque você ouve a palavra, que você até fica emocionado, feliz, que você nunca vai passar por prova. Vai sim. Só que você vai vencer. Vou pregar desde o começo disso, só para você entender. Vou falar de mundo. Você pode ter fé, problemas vão vir, lutas vão vir, mas isso não significa que você vai vencer, você vai vencer. Abraão venceu. Isaac estava tendo dificuldade. Isaac também era de fé. E ele era o filho da promessa. Mas o problema de Isaac, qual que era? É que ele estava querendo voltar para trás. E por que ele estava querendo voltar para trás? Olha para mim. Porque ele estava semeando e não estava colhendo nada. Ele estava semeando e a coisa estava difícil. Ele estava plantando, olha para mim. Ele estava se esforçando, ele estava fazendo, mas não estava tendo retorno. Talvez ele está igual a você está igual a ele. Faz, tenta, vai e não consegue, não nasce nada. Tem gente da igreja frustrada, por quê? Ela vem há 10 anos na igreja, a vida dela não muda. E passar tanto tempo, ela fica angustiada, fica desanimada, falar, essa igreja é fraca, o pastor é fraco, ninguém olha para mim. Não, é só semente sendo lançadas fora das promessas. Comece a plantar dentro das promessas. Comece a fazer as coisas dentro do que Deus fala. Diga a glória a Deus. Deus falou para ele, Isaac, não olha para trás não. A sua resposta não está nas coisas atrás. A sua resposta está na prioridade. Lembra que eu serei contigo. Lembra que a sua semente será diferente. E Deus falou para ele, vou te abençoar, vai multiplicar, você vai crescer. Amém? Amém. Continua para mim. Ele fala, multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente. Continua. E todas essas terras, em tua semente, serão benditas todas as nações da terra. Continua. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento. Continua. Os meus preceitos, os meus estatutos, as minhas leis. Continua. Assim habitou Isaac em Gerar. Eu quero ler esse versículo. Eu vou pedir um favor para você. Posso? Sim. Você me dá essa autonomia de pedir esse favor? Sim ou não? Sim. Nós vamos ler esse versículo de novo. E eu quero que você faça um grande favor. Mas não seja tímido não. Eu quero que você abra a boca e fale. No lugar de Isaac, eu quero que você fale o seu nome. Você pode fazer esse favor para mim? Sim. E quando chegar em Gerar, você não vai falar Gerar. Você vai falar São Manuel. Você pode fazer esse favor para mim? Sim. Não estou alterando a Bíblia. Eu só estou querendo que você entenda o que Deus quer que você faça. Eu vou contar até 3. Você vai respirar fundo e vai falar em voz alta. Combinado? Sim ou não? Sim. Vamos lá. 1, 2, 3. Assim habitou São Manuel. Olha só. Deus quer que você habite aqui em São Manuel desta forma. De que forma? Semeando sobre as promessas. Eu ouvi a palavra santidade, eu vou santificar.
Ah, eu vi a palavra sobre o perdão. Ah, eu vi a palavra sobre o título. Eu vou fazer. Não, eu vou fazer porque Deus vai semear. Não, vai crescer. Veio uma batalha. Não, minha semente vai funcionar. Não, tudo vai mudar. Vai ser diferente. Diga a glória a Deus. Vocês estão entendendo sim ou não? Sim. É assim que você tem que habitar em São Manuel. Não, vou para a igreja que vai ser diferente. Ah, vou para a igreja, mas não gosto do louvor. Não, vou aprender a gostar dos louvores. Vou aprender a gostar do mandamento. Vou aprender a gostar do momento das mulheres que vêm sobre de pé para a oração. Vou aprender a gostar da intercessão de quinta-feira. Eu vou aprender a gostar da reunião de segunda-feira, 7h30 da noite. Aleluia. Misericórdia. Amém? Amém. Olha que coisa séria, irmãos. Isaac semeou. Continua, mas eu vou terminar. Não, vai para o versículo 12, acho que é o versículo 12. Qual é o versículo 12? E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu daquele mesmo, sem medidas, quer dizer, 100 vezes mais, 100%. Por que ele colheu isso? Porque o Senhor o essa colheita que Deus quer dar para você. Deus quer te dar uma colheita de 100%. Só que o melhor de tudo, as sementes que ele lançou, foi para aquele ano. As sementes que você lançar de hoje em diante, ainda serão para este ano. Vamos aplaudir a Jesus no forte. Você é o semeador. Você já tem sementes. Semente é a fé, age sua fé. Isaac semeou, Isaac colheu. Talvez você fez um pedido lá atrás há muito tempo e até hoje não aconteceu. Mas agora vai. Por quê? Porque suas sementes serão diferentes. Isaac semeava, mas não colhia. Mas quando Deus deu a palavra, passou a colher. Deus te deu a palavra hoje? Deus se prepara para colher. Se prepara para colher. Se prepara. Deus nunca vai te dar algo que você não esteja preparado. Tem uma mensagem que eu vou pregar esses dias que fala sobre a voz. Eu vou terminar. A voz de Deus, quando ela te chamar, ela nunca te chamará para um lugar ou uma posição a qual Deus não esteja presente. Toda vez que Deus te chamar para uma posição, presta atenção, isso aqui é forte. Isso aqui é a inspiração que Deus deu para o meu ministério. Eu estava orando a Deus, falando com Deus, e Deus falou para mim, só que eu vou compartilhar com você. Amém? Amém. A voz de Deus, quando te chamar para uma posição, para um lugar, Ele sempre estará ali presente. Quando Jesus chamou Pedro para vir sobre as águas, Ele estava presente. Quando Deus mandou que Moisés marchasse, o mar se abrir, a Bíblia diz que o fogo de Deus estava presente naquela água. Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram obedecer a palavra de Deus e não se dobrar. Deus estava com eles naquela fornalha. Daniel, quando decidiu continuar orando, não parar e buscar Deus, foi lançado na cova. E a Bíblia diz que Deus estava com ele na cova. Aquilo que a palavra de Deus te chamar para fazer, Deus estará presente. Por isso que ele fala em Jeremias 1,19: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu, Senhor, sou contigo para te livrar. Diga a glória a Deus. Aplauda Jesus mais uma vez. Amém? Depois dessa noite você tem que sair daqui derrubando gigantes. Sabendo que cada semente que você faz, lança, você vai colher. Hoje você já tem que começar a semear a semente da fé no seu casamento. Tem pessoas que desacreditaram no casamento, desacreditaram no marido, no esposo.
Tem pessoas que precisam começar a semear em sua própria vida. Vou te dar mais uma vez, posso? Você precisa começar a cumprir as palavras que você fala para você mesmo. Porque da mesma maneira, quando você conta com uma pessoa, ela pisa na bola com você 1, 2, 3, você perde a credibilidade naquela pessoa, você não confia mais nela. Sim ou não? Você chama o eletricista, vai lá em casa para ajudar. Tá hora eu estou lá, 9 horas, chega 9 horas não está. Depois do dia, vou de novo, 9 horas, chega lá não está. Outro dia, 9 horas não vou. Você já não confia mais. Perdeu a credibilidade. Ele prometeu algo, não cumpriu. Assim são as palavras quando nós prometemos para nós mesmos. Não, hoje eu vou começar a fazer outro dia. Não, hoje eu vou começar a fazer tal coisa. E você não cumpre. Você perde credibilidade. Está entendendo, senhor? Passa a partir de hoje começar a cumprir as palavras que você fala para você mesmo, que você promete para você mesmo. Se esforce em cumprir. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé se você puder, se não fique sentado, coloque a mão no teu coração, feche os teus olhos. Eu quero orar para você agora, em nome de Jesus. Coloque a mão no teu coração, feche os olhos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós estamos diante de Ti, Senhor. Espírito Santo, nós estamos diante da Tua presença. Isso, vem comigo. Espírito Santo, estamos diante de Ti. E precisamos que nesta noite o Senhor venha intervir por nós. Porque tem pessoas aqui que buscam o Senhor, mas não tem sido prioridade. E a prioridade é importante. É a prioridade que diz que nós vamos ter e que vamos perder. Quando buscamos o Teu reino, priorizamos a Sua vontade. Por mais que passamos lutas, dificuldades, o que nós precisarmos serão acrescentados. Mas às vezes nós buscamos o nosso próprio desejo. E tem muitas pessoas se separando de Ti, Jesus. Separando de Ti, Deus. Porque a palavra já não é mais importante. Ser sinistro já não é mais importante. Largar o pecado já não é mais importante. Ela acha que é uma coisa da religião. Não, ser sinistro, largar o pecado, se consagrar, perdoar, não é coisa de igreja. Não é coisa de religião. É princípios do reino. Oh, são princípios do reino. E que embaixador do reino dos céus semeia sobre princípios, semeia sobre os princípios, não dele, mas do Senhor, daquele que ele representa. Se você tiver que ter uma perca, porque princípios de Deus na sua vida, fique firme. O que você está perdendo, você não está perdendo, Deus está tirando para melhorar. Mais tem Deus a dar do que o mundo pode oferecer. Faça uma oração com Deus agora, fala: Espírito Santo, me ajuda. Eu preciso de tantas coisas, mas hoje eu entendi que eu preciso priorizar o Senhor. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso meditar na Sua palavra. Eu preciso voltar a ser sinistro, ofertante. Eu preciso voltar a jejuar. Eu preciso voltar a me consagrar. Você precisa voltar a fazer a obra. Você pôs a mão no arado e parou e volta. Deus te chamou. Se apresente. Meu Deus e meu Pai amado, tem pessoas que hoje serão grandes semeadores do reino dos céus aqui na terra. Porque a Tua palavra diz: tudo que ligados na terra será ligado no céu, e tudo que desligados na terra será desligado nos céus.
Você perdeu o valor das sementes. Você deixou de acreditar em si mesmo, nas suas sementes. E foi o que Deus fez para ele com Isaac. Você viu de promessa. Sobre você a promessa. Sobre a sua semente também tem promessas. Ele tinha se esquecido. Não se esqueça, Deus é contigo. Você pode estar no fundo do poço, Deus está lá. Jeremias estava no fundo do poço, ele clamou. A Bíblia diz que Deus não tirou ele de lá. Deus foi até lá e disse: eis-me aqui. Senhor Deus, tem pessoas que hoje estão se tornando semeadores do reino dos céus. Fala para Jesus, fala: Jesus, a minha vida agora é outra. A minha vida agora é tua, Jesus. O meu casamento é teu. Fala para Jesus: o meu casamento é teu. O meu marido é teu. A minha esposa é tua. Fala para ele: a minha vida é tua. Fala para ele: Senhor, eu me sinto perdido às vezes, mas eu não quero mais isso. Fala para Jesus: fala, Jesus, eu não quero ter mais o desejo de voltar atrás. Me ajuda, Jesus, a ir para frente. Fala para Jesus: Jesus, me ajuda a ir para frente. Faça eu lembrar de coisas que um dia me fazia caminhar e hoje não faz mais. O Senhor está aqui, irmão. O Senhor está aqui. Deus pode mover céus e terras, tempos e horas, reis, rainhas. Deus pode tocar no teu útero, nas trompas dos ovários. Deus pode te conceder um grande milagre. A medicina pode dizer que não, mas quando Deus fala assim, a medicina se curva diante do Criador. Oh, aleluia. Tudo obedece a voz da palavra. Até os ossos que eram secos começaram a produzir por causa que a palavra foi liberada. Deus está liberando palavras sobre a sua vida, para que coisas sejam produzidas, para que coisas venham crescer, para que transformações venham. Se prepare para o novo, mulher. Se prepare para o novo. Não tenha medo das batalhas, não tenha medo das discussões, não tenha medo das imposições, porque Deus falou: não temas diante deles, não temas diante deles. Lembre-se da minha presença, lembre-se das minhas promessas. Eu te salvei naquela aldeia, o seu coração parou, mas eu fiz ele voltar à vida. Eu coloquei o Espírito em você.
que as pessoas falam: você não vai dar, você não consegue, você não é crente, você é fraca. Você fala: pode até ser, mas Deus está na minha vida e Ele é forte. Ele escolheu você. Ele escolheu você entre todas as pessoas. Você é um escolhido de Deus. Coloca a mão no teu coração, adore a Deus. Louve a Deus, que Deus dê no seu coração, louve a Deus. Você pode chorar, você está na presença de Deus. É o seu momento com o Espírito Santo. Feche os seus olhos, coloca a mão no teu coração. Está falando: Senhor, me ajuda. Fala para o Senhor: eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, eu te adoro. Espírito Santo, eu preciso de ti. Tu és a minha fonte. És tudo que eu preciso. Alabaste primeiro e cantar. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Você pode louvar.
louvado e glorificado a Deus. Feche os seus olhos. É um momento tão importante agora. É um momento que o Espírito Santo fala ao seu interior. Fala para ele, Espírito Santo, fala dentro de mim. Fala para ele, Espírito Santo, fala dentro de mim. Feche os olhos e fala, Espírito Santo, fala dentro de mim. Fala dentro de mim, pede para ele. Abre a boca e fala, Espírito Santo, fala dentro de mim. Fala dentro de mim, Espírito Santo. Fala para ele, fala para o meu Espírito. Fala para ele, Senhor, eu preciso, eu necessito. Abre os seus olhos, não feche os olhos. Essa presença é a presença de Deus. Tu és lindo, Jesus. Espírito Santo, tu és maravilhoso. Jesus, tu és lindo, Deus. Que mover bonito, Espírito Santo. A unção do Senhor aqui neste lugar. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar, E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. levante as mãos e declare, igreja. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços, Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu se descanso. eu passar, declare. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços, Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. levanta as mãos para o alto e diga, Senhor Jesus, com mais fé, Senhor Jesus, em teus braços é o meu descanso. A partir de hoje, eu sou o semeador do reino dos céus. Diga glória a Deus, aplauda Jesus bem forte. Amém. Olha o pastor. Sai daqui hoje semeando sobre promessas. Por quê? Porque assim habitarás e o Senhor será contigo. Amém? Pode se sentar no nome de Jesus. Não pode.